Olá, meus teólogos! Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual, o nosso cantinho do saber, espaço do conhecimento. Olha só a pretensão do cara. Meus queridos teólogos de plantão e queridos alunos, nós vamos começar este projeto de colocar o resumo de nossas aulas presenciais de forma em vídeos mais curtos, dividido, para que você possa aproveitar melhor o nosso conteúdo. Então, convido você a estarmos juntos nesse projeto dessas aulas curtas, que nela se encerra o resumo do nosso conteúdo e, às vezes, uma parte que não foi possível ser vista na aula presencial. Nós estamos trabalhando com teologia, por isso, nós temos como nosso versículo tema, versículo-chave, o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, vamos para a nossa aula. Peraí, antes de começar os nossos assuntos, deixa eu ficar no meu cantinho para não atrapalhar a sua visão. Opa, pronto, deixa eu ficar aqui no meu cantinho e vamos aos nossos assuntos. Lembrando, nós estamos num curso de teologia, e teologia faz parte do campo do conhecimento de ciências humanas. E teologia, como um grande campo do conhecimento, tem algumas divisões clássicas, como teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica ou apologética e teologia sistemática. Neste módulo que você está estudando, nós estamos caminhando em teologia sistemática, foi a última ali nas clássicas divisões, e a teologia sistemática leva esse nome porque trata dos temas bíblicos como sistemas. Ela extrai da Bíblia seus grandes temas e vai fundamentar esses temas na teologia bíblica, na teologia histórica, na teologia filosófica, apologética, usando todas as ciências possíveis para chegar nas conclusões das suas afirmações. A teologia sistemática também possui algumas divisões. São 10 divisões: bibliologia, teontologia, angelologia, antropologia, a martiologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, eclesiologia e escatologia são as divisões clássicas da teologia sistemática. Você está no módulo de Teologia Sistemática 1, em que nós estudamos, nos debruçamos apenas em bibliologia e teontologia. E esta aula de hoje é sobre bibliologia. Vamos a ela? Vamos aos nossos assuntos. O que é bibliologia? Hoje vamos aprender um pouco sobre esta importante doutrina da teologia sistemática. Lembrando, né, a teologia sistemática divide-se em 10 doutrinas. Esta é a primeira delas, a bibliologia. Nós entendemos que devemos começar por bibliologia, porque tudo que conhecemos a respeito de Deus só é possível conhecer porque Deus se revela. E como é que Deus se revela? Através do que Deus se revela? Deus se revela a nós através da sua palavra, das escrituras sagradas, a Bíblia sagrada. Por isso, para se entender de Deus, é preciso entender, compreender e estudar a Bíblia. Quanto mais se entende da Bíblia, mais de Deus você conhece. Nós temos algumas leituras recomendadas. Vocês me pedem leituras recomendadas, esse curso vai trazer muitas recomendações de leituras. Vamos a algumas leituras recomendadas para esta primeira aula. A Bíblia através dos séculos, uma obra já clássica do pastor Antônio Gilberto, que fala sobre a história da formação do livro dos livros, a Bíblia. Introdução Bíblica, um livro muito bom, recomendadíssimo pela editora Vida, sendo escrito por Norman Geisler e William Nix. Uma terceira obra, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, de William Coleman,
um livro muito bom que ele trará muitas informações sobre o modo de viver do dia a dia dos tempos bíblicos. Não paramos por aí nas nossas recomendações, temos mais. O novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos, mas agora de autoria de Ralph Gower, autoria, um livro que complementa o livro que nós acabamos de informar. Mais uma leitura recomendável. Walter Kaiser Júnior e Moisés Silva produziram este extraordinário livro sobre introdução à hermenêutica bíblica. Hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação. E nós encerramos a parte de livros recomendados com o livro de Laird Wells, Curso Básico de Teologia, na parte Introdução à Bíblia do curso. É um livro que lhe traz orientações preciosíssimas. Também recomendamos que você tenha uma boa Bíblia de estudo, como a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia King James, a Bíblia Thompson. Estamos citando essas, porque a lista seria imensa. Existem outras Bíblias muito boas de estudos. Estamos apenas citando essas por questão de economia de tempo. Ok? Vamos agora aos nossos assuntos. Bibliologia. Vai tratar da Bíblia. E o que era a Bíblia? Bom, a Bíblia, nós preparamos, trouxemos aqui uma frase lapidar de João Calvino, o Jean Calvin. A Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Continuando ainda sobre conhecendo a Bíblia, que é a função da bibliologia, trazemos também outra frase lapidar de Martinho Lutero: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Mas que livro é esse? Que livro é esse? E do que trata essa doutrina, bibliologia? Do que trata essa doutrina? Bibliologia, vamos começar a explicação pela etimologia da palavra. Essa bibliologia vem, então, dos vocábulos gregos, tá, biblos, e também a palavra logos. Essas duas palavras, com a mudança no decorrer do tempo, ela vai se chamar bibliologia. Tá, biblos vai dar origem à palavra biblia, logos vai dar origem à palavra logia, formando a palavra bibliologia. Tá, biblos livros, os livros, logos, aqui traduzido por estudos. Bibliologia seria, então, o estudo da Bíblia, mas vamos trazer uma definição, uma conceituação mais pragmática. Bibliologia é a seção da teologia sistemática que trata do estudo da revelação de Deus em suas formas distintas. Apesar do termo bibliologia, ela não se debruça sobre o estudo da Bíblia em si, mas de toda a revelação de Deus. Continuando, bibliologia, ela tem algumas classificações, porque nós não estamos estudando a Bíblia como livro em si, per si, mas da revelação de Deus, de toda a revelação de Deus. E a revelação de Deus, ela tem duas distinções ou duas classificações: a revelação natural ou geral, ou a revelação sobrenatural, ou também chamada de especial. Revelação natural ou geral e revelação sobrenatural ou especial. Essas são as divisões ou a classificação da revelação do que nós chamamos de revelação de Deus ou como Deus se revela. Vamos estudar cada uma em parte. A revelação, vamos conhecer primeiro a revelação natural ou geral e as suas características. Esta revelação, ela é comunicada pela própria natureza e seus fenômenos. Podemos ver no Salmo 19, de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a revelação natural ou geral, ela é comunicada pela própria natureza e todos os seus fenômenos. Todos os fenômenos naturais estão comunicando esta revelação de Deus. Outra característica desta revelação é que ela é comunicada pela própria constituição do homem, seja
na perfeição, no equilíbrio do seu físico, das suas formas, na harmonia das suas formas, quanto na sua consciência, no despertar de sua consciência, fazem parte da revelação natural ou geral de Deus. Então, a criação do universo e a criação do homem são características da revelação natural ou geral de Deus. Esta revelação natural, ela possui três características básicas acerca de Deus. Ela nos revela algumas características de Deus. Ele revela, em primeiro lugar, o seu ato de criação do mundo universo. Ela revela também o seu ato de criação do próprio homem e revela o seu ato de providência e manutenção da criação. Então, esses três atos de Deus, através da revelação natural, fornecem características acerca do próprio Deus, ou seja, sempre apontando um ato de Deus, Deus como Criador, que é a função da revelação natural ou geral, que é apontar para o seu Criador. Por isso, ela também é chamada de revelação natural, ou geral, porque por causa da forma como ela é comunicada. Ela é comunicada ou anunciada a todos os homens, ela é comunicada ou anunciada em todos os tempos, ela é comunicada ou anunciada em todos os lugares. Então, essa é a forma pelo qual esta revelação foi anunciada a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Isto faz com que um apontamento, ela então aponta para a inequívoca existência de Deus. Esta revelação, da forma como ela nos é anunciada, aponta para a inequívoca existência de Deus. Toda a natureza aponta para a existência do seu Criador. Mas a revelação natural, ela tem um propósito e tem sua limitação. A revelação natural, em seu propósito, ela é suficiente para tornar o homem indesculpável diante de Deus. Ela é competente para condenar o homem, mas ela é insuficiente para revelar a salvação ao homem. Ela é incompetente para salvar o homem. Ela é competente para condenar, mas ela é incompetente para salvar o homem. Chegamos, assim, num aforismo doutrinário acerca da revelação natural ou geral, que nós podemos dizer com as seguintes palavras: a revelação natural ou geral funciona como um livro escrito com grandes e pequenas letras, anunciando em todo momento o seu Criador. Ou seja, a natureza, o universo inteiro, a criação do homem, tanto o seu corpo físico como a sua consciência, anunciam a todo momento que Deus existe, que Deus é o Criador, que Deus existe. Nós falamos que essa revelação era insuficiente, incompetente para salvar. Por quê? Porque isso é o propósito da revelação sobrenatural, geral ou ainda especial de Deus, como alguns teólogos afirmam. E que tipo de revelação é essa? É a revelação de Deus feita por meio não naturais, ou específicos, ou não são feitos por meio naturais, mas sim por meios específicos, meios sobrenaturais específicos. Ela se divide em duas partes. A primeira parte da revelação sobrenatural é através da vida e dos atos de Jesus. Ele, Jesus, é exata, a perfeita expressão da revelação divina, é a exata expressão do ser de Deus. Então, a revelação sobrenatural de Deus, ou a revelação especial ou sobrenatural, ela é, em primeiro lugar, ela está inserida no próprio Cristo, na vida e nos atos de Jesus. Em segundo lugar, ela nos é comunicada através do livro sagrado, das Escrituras Sagradas, da Bíblia. A Bíblia é o registro gravado, é o registro positivo da revelação sobrenatural divina para o homem. Esta revelação também tem algumas características bem específicas. Esta revelação foi dada somente a alguns homens. Esta revelação foi dada por algum tempo. Esta revelação
foi dada em alguns lugares. Ou seja, ela foi anunciada a homens específicos, em tempos específicos e em lugares específicos. Esta revelação, ela é suficiente para conduzir o homem ao conhecimento da salvação. E esta revelação tem como seu propósito conduzir o homem à salvação pelo meio que foi instituído por Deus. E que meio é esse? Através da fé no Salvador Jesus Cristo. O próprio Deus estará nos fornecendo a fé para que creiamos no Cristo revelado pelas Escrituras e assim possamos ser salvos. E nós vamos ficando por aqui, esperando você na nossa próxima aula, né? Já tá bom. Vamos terminar por aqui. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Até a próxima.